E aí, galera, tudo bem? Beleza? Bom, nós estamos aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo... Gente, o que a gente tá fazendo aqui já? Eu não sei como é que vai terminar esse vídeo, porque... Eu não sei nem como começar. Vamos começar! A viagem é grande hoje, viu? Olha, hoje nós vamos apresentar pra vocês 5 pontos que a gente pode relacionar o Flash com o Espiritismo e com o Evangelho. Fica aí que você vai ver. A viagem é grande. E aí, galera? O primeiro ponto vai ser sobre o conceito de espaço e tempo. Mancho, antes da gente começar com esse engodo grande, vamos primeiro entender um pouquinho a história do Flash, né? Certo, é. Vamos primeiro entender, vocês conhecem, né? O Flash, né? Um herói lá da Liga da Justiça, então tá muito em alta aí por causa do filme. Mas a gente quer só deixar claro uma coisinha. A gente vai falar aqui do Flash, a gente vai se referir um pouquinho lá aos HQs, né? Os quadrinhos. A gente vai se referir um pouquinho também ao desenho, né? Tem lá os desenhos também sobre o Flash, sobre Liga da Justiça. E também a galera que acompanha o seriado, né? A gente vai puxar assim um pouquinho de cada, né? Porque o ponto principal que a gente vai falar, né, Jalanes, é um negócio crucial, acho que o Flash faz, que muda tudo assim na história da humanidade. Toda a confusão que você souber do mundo DC foi o Flash. Culpa do Flash. A culpa é dele. É dele. Se você começou a ler alguma coisa sobre o Batman e no mês que vem é uma outra coisa, a culpa é do Flash. Foi ele. Porque, por causa simplesmente do Flashpoint, né? Pra quem não sabe, vamos lá os spoilers, taranana, é o seguinte, o Flash, lógico, vocês sabem, que ele tem um dos poderes lá, uma das capacidades de voltar no tempo. E aí quando ele muda alguma coisa no tempo, galera, muda tudo que vocês imaginaram. E aí uma das histórias principais do Flash é o Flashpoint, né? Que ele volta no tempo para mudar um acontecimento muito marcante na vida dele, que é justamente salvar a vida da mãe dele, que é algo muito marcante que aconteceu quando ele era criança. E aí ele resolve salvar a vida da mãe dele. Não vai matar ela dessa vez. Você nunca mais vai matar ela. Ele, não quero mais que minha mãe morra, eu posso voltar no tempo, eu vou salvar a vida da mãe dela. E aí o que acontece, Johannes? Rapaz, quando ele acorda disso daí, tudo mudou. Tudo. Ele deixa de ser o Flash, a Liga da Justiça não existe mais. Quem era vilão agora é herói. Tem gente que era herói e agora se tornou vilão. É uma bagunça só no mundo desse. Muda Batman, muda Superman, mudou tudo, mudou a vida de todo mundo. Inclusive, essa história do Flashpoint, né, é uma história que embasa, que justifica, inclusive, a DC fazer um reboot, ou seja, recomeçar as histórias, né, dos HQs. Né? Esse reboot foi justamente a partir do Flashpoint. Então, na história, o Flash mudou o passado e mudou todas as HQs que vocês acompanham, que é justamente as chamadas Novos 52. Novos 52 começou por culpa do Flash. O Flash mudou tudo mesmo. E além dele mudar isso daí, ele vive esse novo presente, mas ele volta para desfazer aquilo que ele fez e acaba fazendo uma nova reviravolta, ou seja, a gente vai ter 4 tempos, né, que o Flash vai viver e não vai saber qual é o certo, né? É uma confusão danada. Aí você tá pensando, quer dizer que numa dessas viagens no tempo o Flash se tornou espírita? Quer dizer que é isso, Não é mais ou menos assim. Certo? O que a gente pode conversar um pouquinho é relacionar se isso é possível ou não. Porque se vocês forem o seriado, né, que passa na TV sobre o Flash,
vocês vão ver que tem muita relação com a física quântica, a questão da viagem no tempo. Isso é bem bacana, né? Porque o Flash ele vai trabalhar muito com uma teoria, né, dos tachyons, né, que é uma partícula hipotética, né, apenas na física teórica. Isso praticamente é impossível ainda de acontecer. Ainda não, né? É realmente impossível de acontecer. Porque na realidade, o que é que essa teoria ela vai falar? Que se uma partícula ela conseguisse se locomover acima da velocidade da luz, ela consegue viajar no tempo. Mas não no tempo futuro, no passado. É conhecido como paradoxo de Thoma, né? Seria mais ou menos assim: uma partícula A, ela se locomove acima da velocidade da luz, ela encontra um fóton. Ao encontrar esse fóton, ele volta numa velocidade 1000 vezes superior e aí ele consegue enviar uma mensagem no passado. Essa viagem é grande mesmo, eu vou dizer. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas isso aí, Aline, é realmente uma coisa teórica, né? Porque isso ia colocar abaixo toda a teoria também de Einstein, que ele vai trabalhar a questão da relatividade, certo? Porque para Einstein nada é mais veloz do que a luz. Mas Einstein não conhecia a doutrina espírita, ele não sabia do espírito. Meu amigo e minha amiga, o espírito, rapaz, esse daí, ó, vai longe, viu? E é aí onde a gente vai começar a fazer esse paralelo com a doutrina espírita. Poxa, a gente gosta muito do Flash, a gente considera o Flash um grande herói, né? Vamos assistir Liga da Justiça, a gente vai ver, né, tudo lá. E aí, a gente tem o Flash como um herói, tem o Flash como exemplo. Mas é interessante a gente perceber que a doutrina espírita, ela também fala algumas coisas que tem a ver com esse universo do Flash. Em relação à questão da viagem do tempo, o que é que a doutrina espírita pode falar sobre o espaço e o tempo? Isso. A gente vai encontrar, inclusive, lá no livro A Gênese, algumas informações sobre isso. Lá no capítulo 6, sobre uranografia geral, já começa a falar sobre isso, sobre o espaço, das definições, inclusive dadas pelo espírito Galileu Galilei, né? Então, nada menos que ele, vem falar sobre essas definições do espaço, né? E também as definições sobre o tempo. E é interessante que quando ele vem definir tempo, ele diz que o tempo é uma sucessão de acontecimentos, a sucessão dos fatos. Então, olha só, o tempo, na verdade, é uma necessidade nossa, uma necessidade humana. Imagine lá no universo, lá no meio do universo, no meio dos planetas e tudo mais, se tivesse algo assim, completamente assim, sem nada acontecendo no sentido humano, né? Como é que a gente vai fazer essa contagem de tempo? Né? Na verdade, somos nós que contamos esse tempo por uma necessidade nossa. Mas se a gente parar para pensar em nós enquanto espírito, por exemplo, enquanto eternidade, como é que conta o tempo? Por isso que é tão difícil a gente entender que Deus é eterno, porque a gente tem essa necessidade temporal de saber assim, quando começou tudo, quando foi que Deus começou a criar. E aí a gente tem dificuldade de entender. O conceito de tempo ele é muito subjetivo. Camille Flammarion também já discutir um pouco disso, né? Ele fala que o espaço ele é aquela coisa, né, que existe, certo? Agora o tempo não, o tempo ele existe por conta dos movimentos dos astros, desse espaço, da relação dos fatos. Então há fatos, há coisas, então há tempo. Quando o Flash ele vai para uma velocidade acima do que a velocidade da luz, aí ele está passando diversos fatos. Quando ele volta no tempo, é como se ele estivesse desfazendo os fatos, né? Ou seja, voltar no tempo é como se ele estivesse desfazendo os fatos para que possam ter novos fatos. Agora a gente vai para o ponto 2 da relação entre Flash e doutrina espírita e evangelho. A gente vai falar sobre a capacidade de deslocamento do espírito. Isso é muito simples, porque a gente entende também, estudando a doutrina espírita, que o espírito ele se desloca através do pensamento. Basta o pensamento e a vontade que o espírito se desloca. Então, se você acha que o Flash é rápido porque ele consegue correr acima da velocidade da luz, meu amigo, vamos estudar a doutrina espírita. O espírito é muito mais rápido
rápido do que o Flash. O espírito vai muito mais ligeiro, porque é só velocidade do pensamento. Pensou, Pensou, foi. Foi, já tá lá. E isso também, né? Se a gente for olhar, na série vocês vão ver bastante isso. Essa viagem do tempo dele, ele se dá justamente quando ele pensa em algum momento específico que ele quer voltar. Então ele fica ali correndo, ele chega naquela velocidade limite. Aí concentra no que ele quer. Concentra naquele pensamento e aí ele vai para aquele determinado momento, naquela determinada hora. Ou seja, basicamente o que o espírito faz também, né? Exatamente, exatamente. E agora nós vamos para o ponto 3, que é o lance do esquecimento do passado. Pois é. Porque olha só, como a gente disse, né, que tá lá na doutrina espírita, né, que lá na Gênesis, que o tempo é essa sucessão dos fatos, sucessão dos acontecimentos, o Flash, ele não consegue superar alguns fatos que aconteceram na vida dele, como a gente falou. O principal é a morte da mãe dele quando ele é criança. Toda a história do Flash, seja nas HQs, seja nos desenhos, seja nos filmes, tudo gira em torno disso, desse fato da morte da mãe dele quando criança. Então, poxa, o cara descobre que ele correndo acima da velocidade da luz, ele consegue abrir lá uma fenda no tempo, no espaço, e que ele consegue voltar no tempo. O que é que ele faz? Mas eu vou salvar minha mãe não vai mais morrer. Que é o que acontece, é onde acontece o Flashpoint. Mas a doutrina espírita vem nos ensinar a necessidade e a bênção que é o esquecimento do passado. O esquecimento do passado espiritual. Nós sabemos que essa não é nem a primeira e nem a última vez que nós estamos aqui nesse momento, né, nessa vida. Mas aí a gente pensa assim, poxa, e por que eu não lembro do meu passado? Justamente É a por justiça isso, de né? Deus, né? Deus permite que a gente esqueça esse passado para que os nossos atos eles possam ser realmente verdadeiros, né? Diretos, de coração. Então vamos pensar na seguinte situação. Eu, numa vida passada, eu cometi um crime contra a Aline e matei a Aline. E aí, nessa vida, a gente reencarna juntos, né? Novamente. E aí, como é que ela vai me perdoar lembrando desse fato, né? Então, esse perdão, essa relação de perdão que a gente vai ter, de amorosidade que a gente tem que construir, tem que ser algo verdadeiro, tem que ser algo simples e forte. As lembranças, elas podem causar frustrações, constrangimentos, por isso que Deus permite esse esquecimento. E o Flash, ele, toda vida que ele volta no tempo, ele muda aquela linha temporal, aí ele volta de novo, ele cria outra linha temporal, Mas ele lembra de todas, A galera que ele mudou a vida não lembra de como era antes, mas o Flash lembra de todas. Imagine como seria a nossa vida se a gente lembrasse de tudo. Então, é uma bênção divina mesmo a gente não lembrar. Nosso quarto ponto agora é a relação do Flash com Chico Xavier. Meu amigo, a relação de Flash com o Chico Xavier, eu vou dizer. Não, sei não. E para isso a gente vai pegar uma frase do Chico Xavier para a gente poder fazer essa relação. Chico Xavier fala o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, não faça como Flash e volte para o passado, tentar salvar a mãe dele e mudar tudo, porque vai dar problema, certo? Então, a gente tem que começar agora, mudar o nosso presente para que a gente faça um novo fim. Um monte de 952, um monte de Flashpoint não ia dar certo na nossa vida, na nossa sociedade. A gente tem que continuar do jeito que está, aceitar o que aconteceu no nosso passado, né? E continuar daqui para frente. Né? Isso são aprendizados que a gente tem que aprender. Aconteceu, bola para frente e fazer um novo fim. E aí nós vamos para o nosso quinto e último ponto, que é muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, às vezes, como lidar com esses poderes, né? A gente tem conversado muito sobre esses heróis, né? E o Flash, ele tem essa capacidade de voltar no tempo, mudar essas questões, e ele lidar com esse poder é bem complicado. Porque como a gente destacou um dos pontos, né, o Flashpoint, que ele volta para salvar a vida da sua mãe, é um dos pontos. Se a gente for contar aqui os motivos e as vezes que ele volta no tempo são inúmeras, né, mas aí você querer fazer isso por questões individuais,
né? Você vai mexer com o futuro de muitas pessoas. E o Flash se coloca muito nessa questão, porque existem os amigos dele que ele ama muito e que aconteceram coisas difíceis na vida deles e eles de alguma forma também cobram isso. Poxa, Flash, volta lá e dá uma ajeitadinha assim. E ele sabe que ele não pode mexer muito nisso, né? Porque senão ajeita ali, mas bagunça ali, depois ajeita lá e bagunça aqui. Então, ainda bem que a gente não pode fazer isso, nenhuma que a gente queira. Vamos aceitar, Isso. vamos dar continuidade, porque a responsabilidade é imensa. Quanto mais talentos, quanto mais habilidades nós vamos tendo nas nossas vidas como espírito imortal, né, a nossa responsabilidade vai aumentar diante dessas qualidades, dessas potencialidades, diante de nós mesmos, diante do universo, diante das pessoas que nós convivemos. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Certo? E aí, rapaz... A viagem foi grande. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí a linha de pensamento. Vocês não tenham se perdido em nenhuma linha temporal aí do Flash. Qualquer coisa, se não der certo, a gente volta, né, Joane? Volta no tempo, a gente volta no tempo e explica tudo de novo. Tá Dá tudo não. ok aí? Todo mundo entendeu? Viu? Curte o nosso canal, compartilha, viu? Então dá uma olhadinha aqui no vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos que já tem, certo? E vai divulgando aí pra galera que depois vai vir mais vídeos legais. Comente, coloquem lá questões que vocês queiram saber, que a gente deixou de falar. E outra coisa, o principal, já se inscreveram no MS? Pois é. Ah, rapaz, Meu se amigo, inscreva no MS. perdeu o prazo de inscrição, não dá pra voltar no passado não, viu? É a única coisa que o Flash não É. pode mudar, viu? É a única coisa. Bola pra frente. Se inscreve no MS que lá a gente vai discutir mais um monte de coisas dessas. Acompanha aí os vídeos pra você não ficar perdido no tempo nem no espaço. Valeu, galera. Galera. Obrigada aí. Tchau, tchau.